O time de São Paulo era muito bom, né? A gente, tanto é que foi campeão mundial, né? Então a gente sabia da importância que tinha o jogo. A gente tinha o intuito de levar o jogo para a Arena da Baixada naquela época, porque a Arena, a gente tinha um histórico muito positivo, principalmente contra o São Paulo. O São Paulo Sim. até então nunca tinha ganho um jogo lá na Arena. Então tivemos vários problemas, né, em questão do estádio, que não comportava 40 mil pessoas. E acho que na época a Conmebol exigia isso. Mas o nosso presidente na época, né, o Petralha, ele acabou construindo umas arquibancadas tubulares, no qual, ao prazo, né, que a Conmebol determinou, seria feito um teste e tal, e acabou. O São Paulo depois entrou na justiça, falando que não jogaria lá e tal. Enfim, pela grandeza talvez do São Paulo naquele momento e talvez o Atlético por não ter tanta força como hoje em dia, a gente acabou indo jogar lá para o primeiro jogo da final sendo lá para Porto Alegre, né? No que nos afastou um pouco da nossa torcida, né? Porque jogando em casa, acho que todo time é mais forte, né? Forte, teoricamente, né? E a gente acabou indo para Porto Alegre, enfrentamos o São Paulo lá, empatamos, né? 1-1 e acabamos depois perdendo no Morumbi, que foi o jogo da volta. Mas foi um jogo assim, para mim, né? Tinha memorável. 20 anos de idade. Caramba, meu, 20 anos. Molecão. E jogando, e para mim foi um jogo assim histórico, né? Que eu tenho no meu, né, currículo e com muita gratidão e realizado por aquele momento, porque foi um momento difícil, importante e que faz parte da vida. Boa, perder, sim, né? E a gente acaba no mundo do futebol, se perde, empata, a gente precisa saber ganhar e perder, né? Então, eu falei sacaneando, mas o time do Atlético também era um baita time bom. Ah, sim. Não tinha tantos nomes conhecidos como o São Paulo, né, naquela época, mas era um time muito difícil. E o São Paulo tava numa onda, cara, de assim, não ganhar do Atlético Paranaense por nada. Tanto que quando caiu eu falei assim, puta que parola, velho. Tanto time pra gente pegar, justo o Atlético Paranaense, que é uma pedra no sapato, mano. O nosso time não era um time muito bem assim tecnicamente, vamos dizer, mas era um time que tinha muita raça, disposição, muita vontade, né? Muita vontade. Tinha o Antônio Lopes, que era o treinador, um treinador raiz, vamos dizer, né? Então eu lembro que a gente ficou um período o Campeonato Brasileiro, né, de folga, e a gente acabou se alojando no CT do Atlético Paranaense no período de 20 dias mais ou menos. E aqueles 20 dias, cara, a gente treinava absurdo, né? Absurdamente, todos os dias. Teve dias que a gente chegou a fazer 3 períodos. Louco. Caramba. Hoje em dia é totalmente diferente. Os clubes, eles se adequaram com os estudos, né? Eles veem que muita carga talvez não seja muito produtivo para o atleta, né? Então eles acabam dosando, né? Hoje em dia você tem um GPS que controla a quilometragem do jogador no treinamento, no jogo. Então hoje é os dados que manda, né? Sim, Andrezão? Exatamente. Hoje é os dados. Então, mas o nosso time era um time muito forte, né? Nesse quesito, principalmente Libertadores, que exige muito raça, né? Disposição, o jogo dentro de casa. E tanto é que a gente eliminou o Santos naquela época, que tinha o Robinho, tinha o Ricardinho, nossa, é verdade, o David, né, o Zé Elias. Também. E a gente acabou, o Léo, né, lateral esquerdo, que jogou na seleção. Então a gente acabou eliminando o Santos, eliminamos o Chivas de Guadalajara, que era muito bom. E depois acabamos pegando o São Paulo, que, né, você já sabe que o time de São Paulo era muito forte. Muito forte, cara. Tava bem entrosadinho. Tava desde 2004, São Paulo bateu na trave, né? Saiu pra... Não é LDU, saiu pro... Aquele golzinho no final, acho que o Gustavo Neri deu o bote errado. Eu não lembro qual time que foi. Bateu no cantinho do Rogério. Enfim, São Paulo tava bem equilibrado naquela época. Em 2005 acertou que o São Paulo iniciou o ano em 2005 ganhando Paulista. Sim, lembra? Foi. Sim. Aí ganhou Libertadores, ganhou Mundial. E o São Paulo se classificou muito bem no Brasileiro. Agora, voltando pra final, André. Quando vocês souberam que não seria na arena hoje lá, né? Os bastidores entre vocês jogadores
mexeu com você assim, você fala, putz, meu, pô, e jogar num campo que a gente não é acostumado. Sim. É porque você pega uns bananão falando assim, campo é campo, grama é a mesma, não é. A gente sabe que é diferente você treinar, jogar no seu campo, você Prova disso foi a falha que o Hugo teve no jogo do Corinthians aí do final de semana, porque era um campo diferente, grama alta, o cara deu um teco na grama, né, meu? A gente tinha noção, a gente não sabia onde seria se não fosse na arena, né? Até então, depois que falaram pra gente que ia ser em Porto Alegre, putz, a gente ficou meio baqueado pela distância primeiro, né? Sim. Porque a nossa torcida lá em Curitiba, a arquibancada fica bem colada no gramado, então a pressão de quem joga contra lá, todos que eu conheço, né, falam como que a pressão é muito forte, né? Então a gente tinha isso como um 12º jogador, né, a favor. E, cara, a gente foi para Porto Alegre para enfrentar o São Paulo da mesma forma, mas tem o peso da torcida. Muita gente fala que existe esse 12º jogador, que realmente para nós ali existe mesmo. E lá em Porto Alegre a torcida foi, mas fica meio dispersa, fica meio longe, afastada por conta do estádio mesmo, né? Mas a gente procurou encarar da melhor maneira e infelizmente acabamos empatando o jogo lá e decidindo no Morumbi, que pra gente fica mais difícil, né? E o Atlético saiu ganhando, né? A gente tomou um gol, né? Não, vocês saíram ganhando, não foi? A gente tomou um gol do... Que foi um gol mal estranho, acho que o zagueiro tirou de cabeça, bateu nas costas do Aloysio e entrou. Do Amoroso, né? Acho que foi o Amoroso, e aí a gente errou um pênalti no final do primeiro tempo. O jogo lá. Não. Não, você tá falando do primeiro jogo lá. Isso. Caraca, o primeiro 1x0 Atlético, eu falei, puta, vai azedar, não 1x0. acredito que o São Paulo vai, mano, dar esse milho. A gente começou 1x0 e aí o São Paulo empatou. E, cara, a gente foi com um empate lá pro Morumbi, mas... Tipo, vamos levar pros pênaltis. Vamos ver o que vai dar, porque os primeiros minutos é sempre importante, né? Principalmente nas finais, assim. Então a gente procurou segurar os 15, 20 minutos ali a pressão da torcida do São Paulo, né? Que é muito grande. E infelizmente a gente acabou tomando o primeiro gol no Morumbi, se eu não me engano, com... Não lembro se era 15 minutos ou 20. Sei que depois a gente suportou bem. E a gente teve um pênalti no final do primeiro tempo, que o Fabrício acabou errando. Nossa, o Fabrício, é verdade. E batendo na trave, né? E acho que talvez se ele fizesse aquele gol, o jogo poderia ser diferente. Sim. Mas acabou não acontecendo. No segundo tempo, a gente já iniciou tomando um gol de escanteio, né? O Fabão fez um gol de escanteio, de cabeça. Foi um chute, na verdade. Foi praticamente um chute. Foi a bola morreu na coruja, pai. Eu falei, mentira que ele acertou. Porra, velho, eu preciso ver de novo. Eu não lembro desse. Você tá maluco, mano. Parece que foi ontem pra mim. E depois a gente teve que sair pro jogo, né? Atacar. E acabamos tomando mais um. E aí foi... Mas o goleiro do Atlético era bom, cara. O Diego, né? O Diego, mano. Eu achava ele muito bom goleiro. Saltava bem. Quem que era o Diego? Alemãozinho? Não, mano. Cabelinho meio pretinho, meio de... Depois ele foi até pro Fluminense, se eu não me engano. Mas ele era um bom goleiro. Jogava bem pra caramba. O time do Atlético era um time bom. Bem eu falei, não era um time de muitos nomes, mas era um time bonzinho, cara. Depois time de bem lá, organizado. Quem tava, o Dagoberto tava lá, que depois foi pro São Paulo, só que ele não tava na inscrito na Libertadores. Caramba, tinha o Aloysio, o Aloysio Chulapa, que tava depois dali da final da Libertadores, ele foi pro São Paulo. Tinha o Fernandinho, que hoje voltou pro Atlético, que estava no Manchester City. Nossa. Agora ele está no Atlético Paranaense. Teve uma carreira brilhante aí. Teve mais outros jogadores, o Jean Carlos, que faleceu em 2010, que era o lateral direito naquela época, que depois veio jogar no São Paulo também. É verdade. O Lima, um atacante também, que veio jogar no São Paulo também depois daquilo. E de mim eu acabei indo para fora, né? Acabei indo para os Estados Unidos, acabei tendo uma proposta de ir lá, acabei indo pro 2007.